E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa, e aí? Hoje a gente vai se aventurar em um tema que sempre causa muita discussão, né? A existência de Cristo. É esse daqueles temas que, uau, mexem com todo mundo. Será que a figura de Jesus, como a conhecemos, é realmente baseada em fatos históricos? Ou seria só uma lenda? Uma ótima pergunta, e é para desvendar esse mistério que vamos mergulhar no livro Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Ah, o Lee Strobel, um cara que era jornalista investigativo, super cético, e que resolveu usar as habilidades dele para analisar as provas, digamos assim, da existência de Cristo. Ele não entrou nessa brincadeira de leve, não, foi com tudo. Eu já aviso, preparem-se para ter a mente expandida, porque a gente vai explorar cada detalhe dessa investigação. É isso aí. E quem sabe, né, até mudar a forma como a gente vê essa figura central do Quem cristianismo. sabe, né? Mas, antes da gente começar, me digam, vocês já deixaram o like, se inscreveram no canal e ativaram as notificações? Isso aí, importante, pessoal. Ah, e não esqueçam de compartilhar esse episódio com os amigos e deixar sugestões de livros nos comentários. Isso ajuda muito o Fé em Letras a crescer. Ajuda demais, a gente conta com vocês. Bom, agora, falando do livro, o que te fascinou na abordagem do Strobel? Cara, o que me pegou de cara foi como ele usa a reabertura do caso James Dixon, um caso criminal super intrigante, como ponto de partida para a investigação sobre Cristo. Interessante. E como é que esse caso se conecta com a história de Jesus? No caso Dixon, as provas pareciam incontestáveis, sabe? Apontavam para a culpa do réu. Mas, quando reavaliaram as evidências com um olhar crítico, descobriram que a história era bem mais complexa. Até reviravoltas, né? Total. Descobriram que o Dixon era inocente e que tinha muita corrupção rolando no sistema. Nossa. E o que isso tem a ver com a investigação sobre Jesus? É que o Strobel usa essa mesma determinação, essa busca pela verdade, para se jogar de cabeça na investigação sobre Cristo. Então, ele basicamente reabriu o caso Cristo, buscando provas, confrontando diferentes perspectivas e, o mais importante, questionando as próprias crenças, né? Exatamente. Sem medo de questionar, sem preconceitos. E a primeira parada nessa investigação é o testemunho ocular, um elemento crucial em qualquer investigação, seja ela criminal ou histórica. É, faz sentido. Afinal, quem melhor para contar uma história do que quem estava lá, né? Mas e os evangelhos? Eles podem ser considerados fontes confiáveis. Para analisar essa questão, ele conversa com o Dr. Craig Blomberg, um expert em Novo Testamento. E aí, o que o Dr. Blomberg tem a dizer sobre isso? O Blomberg argumenta que, na época em que os evangelhos foram escritos, a cultura oral era predominante. Ah, entendi. Tipo, as pessoas não dependiam tanto da escrita para registrar as coisas, né? Isso aí. A memorização era uma habilidade super desenvolvida. E os discípulos, por terem convivido com Jesus e testemunhado tudo de perto, teriam a capacidade de guardar e transmitir essas informações com precisão. Mas peraí, isso não é meio contraditório. A gente sempre ouve que relatos orais são menos confiáveis que os escritos, né? É aí que entra a questão da cultura da época. A memória, para eles, era muito mais do que só lembrar de fatos. Era preservar a história, a cultura, a identidade de um povo. Nossa, que interessante. Era como um tesouro que eles carregavam na mente. Exato. E os discípulos eram treinados desde cedo para memorizar longos textos, genealogias, leis. Imagina só. Oh, devia ser puxado. E a convivência diária com Jesus, a intensidade dos seus ensinamentos, a força dos seus milagres, teriam gravado esses eventos na memória deles de forma profunda e duradoura. É, faz sentido. É como se a memória deles fosse um HD externo gravando tudo em alta definição. Mas e como ele compara essa forma de transmissão de informação com o trabalho dos jornalistas de hoje? E faz um paralelo interessante com a forma como os repórteres coletam informações sobre um evento, sabe? Ah, sim. Cada um com sua perspectiva, suas fontes, tentando confirmar a veracidade da história, né? Isso. No caso dos evangelhos, a gente tem 4 relatos diferentes, cada um com seu estilo e ênfase, mas que convergem para um núcleo comum: a vida, os ensinamentos e a missão de Jesus. Tipo, 4 ângulos diferentes da mesma história, né? Isso me lembra de quando eu trabalhava como repórter, a gente sempre buscava diferentes fontes para confirmar a informação. Essa convergência entre os evangelhos, mesmo com as diferenças, é um ponto forte para a confiabilidade histórica, não é? Com certeza. E essa convergência é ainda mais fascinante quando a gente considera que os evangelhos não foram escritos como biografias modernas, com uma ordem cronológica certinha, eles são mais como retratos, sabe? Compostos por relatos de eventos e ditos de Jesus que juntos constroem a imagem completa dele. Interessante. E por falar em diferentes perspectivas, me veio a pergunta: por que o Mateus, que pelo que a gente sabe foi testemunho ocular, incorporou trechos do Evangelho de Marcos que nunca viveu diretamente com Jesus? O Blomberg explica que a proximidade do Marcos com Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, justificaria essa escolha. Ah, entendi.
Então, Mateus, reconhecendo a importância do testemunho do Pedro, se baseou nas informações que o Marcos tinha para enriquecer o próprio relato. Exato, usou uma fonte primária para deixar a história mais completa, igual a gente, jornalista, faz, né? Faz todo sentido. É como se o Mateus tivesse pensado. Bom, o Marcos teve acesso direto ao Pedro, que era o braço direito de Jesus. Vou usar essa informação privilegiada aqui. É isso aí, fazendo um trabalho jornalístico de primeira. E já que a gente está falando da construção dos evangelhos, como podemos ter certeza de que os textos que a gente tem hoje são fiéis aos originais? Afinal, foram copiados e traduzidos tantas vezes ao longo dos séculos. Boa pergunta. Para responder isso, o Strobel foi atrás do Dr. Bruce Metzger, um cara que é referência quando se fala em crítica textual do Novo Testamento. E o que ele diz sobre isso? Como garantir que não rolou nenhuma alteração significativa? O Metzger nos leva para os bastidores da transmissão dos textos bíblicos, mostrando o trabalho minucioso dos escribas na cópia dos manuscritos. E ele desmistifica a ideia de que erros de cópia teriam mudado o conteúdo dos evangelhos. Sério, mas como ele garante isso? Ele explica que a estrutura da língua grega, com suas flexões e declinações, permitia que os escribas identificassem e corrigissem erros com mais facilidade. Tipo, a própria língua tinha mecanismos de segurança. Caramba, que interessante. Então, mesmo com os erros que podiam acontecer, a estrutura da língua ajudava a manter a fidelidade da mensagem. Sim. E o Metzger também menciona que quando a gente compara a quantidade de manuscritos do Novo Testamento com outras obras da Antiguidade, a superioridade numérica é gritante. Nossa, a gente tem muito material para comparar e garantir a fidelidade do texto, né? Bastante. E sem falar na proximidade temporal com os eventos originais, né? Quanto mais perto da fonte, mais confiável, né? Exato. Então, basicamente, o trabalho do Metzger e de outros especialistas em crítica textual nos dá a segurança de que a Bíblia que a gente lê hoje é uma representação fiel dos escritos originais. Ufa, que alívio. Mas, e saindo um pouco do contexto bíblico, o que os historiadores da época falam sobre Jesus? Tinha algum registro da existência dele fora da Bíblia? Para investigar isso, o Strobel foi atrás do Dr. Edwin Amalti, um especialista em história antiga. E ele derruba aquele mito de que não existem menções a Jesus em fontes não cristãs. Sério. E o que ele encontrou? Ele apresenta citações de historiadores renomados, como Joséfo, Tácito, Suetônio e Plínio, o jovem. Todos eles, em seus escritos, fazem referências a Jesus, seus seguidores e à crescente influência do cristianismo. Nossa, que legal. Então, a gente tem provas de que Jesus não era só uma figura inventada pelos evangelhos, mas sim alguém que realmente existiu e deixou sua marca na história. Exatamente. Ele transcendeu o âmbito religioso e impactou a sociedade da época. Incrível. E o mais interessante é que até os opositores de Jesus, como os rabinos da época, reconheciam os milagres e ensinamentos dele, né? Sim, mas tentavam atribuir tudo à magia ou outras forças ocultas. Tipo, não conseguiam negar os fatos, mas tentavam diminuir o impacto. Incrível como essas informações de fontes diferentes se encaixam construindo a figura de Jesus. Mas agora que tal a gente mergulhar no mundo da arqueologia para ver o que essa ciência pode revelar sobre o contexto histórico dos evangelhos? Bora lá. A arqueologia tem esse poder de trazer à tona vestígios do passado, né? Confirmando ou refutando os relatos históricos. E quando se trata dos evangelhos, as descobertas arqueológicas têm sido surpreendentes. E quem nos guia nessa expedição arqueológica? O Dr. John McRae, um arqueólogo especialista em Novo Testamento. Ele mostra como as escavações e descobertas arqueológicas têm validado detalhes específicos mencionados nos evangelhos, sabe? Reforçando a precisão histórica deles. Caramba. Quer dizer que a arqueologia dá um check nos evangelhos, confirmando que eles não são só histórias fantasiosas, mas que têm base em fatos reais. Exatamente. Um exemplo fascinante é a confirmação da existência de Lisânias, Petraca de Abilene, mencionado pelo Lucas em seu evangelho. Ah, eu lembro dessa história. Os historiadores questionavam essa informação, né? Pois é. Diziam que não tinha registro de nenhum Lisânias governando Abilene na época, mas, adivinha, descobriram uma inscrição antiga comprovando a existência dele, exatamente como o Lucas descreveu. A arqueologia às vezes cala a boca dos críticos, né? Sem dúvida. E outro detalhe que ele aborda é o costume romano de realizar censos, que motivou José e Maria a viajarem para Belém, como está nos evangelhos. Ah, é verdade. Essa história sempre me intrigou. Os romanos faziam censos mesmo. Faziam sim. E exigiam que as pessoas se registrassem em sua cidade de origem. Essa prática, confirmada por documentos da época, valida o relato da viagem de José e Maria, mostrando que os evangelhos não são só fantasia, mas estão enraizados em eventos históricos reais. Então, a viagem para Belém não foi inventada para encaixar a profecia do nascimento do Messias. Não, foi um evento histórico de verdade. E falando em descobertas arqueológicas que impactam a história, não podemos esquecer dos papiros antigos que contêm trechos do Evangelho de João. Ah, é verdade. Esses papiros causaram um rebuliço, né?
Imagina só. Esses papiros, datados de poucos anos após a morte de Jesus, mostram que o Evangelho de João já circulava no início do cristianismo. Tipo, derrubando a teoria de que ele foi escrito muito tempo depois e seria menos confiável. Isso aí. A arqueologia, nesse caso, dá provas concretas que corroboram a antiguidade e a autenticidade dos evangelhos. É como se a gente tivesse encontrado a certidão de nascimento do Evangelho de João. Exatamente. Mas, com todas essas evidências, quem era Jesus, afinal? O que ele ensinava? E principalmente o que ele pensava sobre si mesmo. Essa é a grande questão, né? Para mergulhar nisso, o Straubel conversa com o Dr. Ben Witherington III, especialista em Novo Testamento e cultura judaica do primeiro século. E o que ele descobriu? O Witherington analisa a linguagem e o comportamento de Jesus, buscando pistas sobre a autocompreensão dele. E uma das coisas que mais chama a atenção é a forma como Jesus ensinava. O que tinha de diferente? Enquanto os rabinos da época se baseavam na tradição e na autoridade dos seus intercessores, Jesus ensinava com uma autoridade própria, sabe? Inquestionável. Nossa, ele devia causar um choque na galera da época, né? Desafiando as estruturas de poder. Total. E essa autoridade fica evidente na linguagem que ele usava, tipo, em verdade, eu vos digo. Ele não tava pra brincadeira? E a intimidade dele com Deus também chama atenção. Ele chamava Deus de Abba, que significa paizinho em aramaico. Nossa, um termo super íntimo e familiar, que contrasta com a formalidade e a distância que os judeus da época tinham com Deus. Totalmente. Mas a pergunta que fica é: essa relação com Deus era só uma metáfora? Ou ele realmente se via como o filho de Deus? Essa é a questão central, né? E aí, o que o Witherington diz sobre isso? Para responder essa pergunta, a gente precisa analisar a afirmação mais polêmica de Jesus. Eu e o Pai somos um. Essa frase ecoa até hoje, desafiando a gente a entender a divindade e a natureza de Cristo. Essa frase é poderosa. O que ele queria dizer com isso? Ele estava se colocando no mesmo nível de Deus. O Witherington explica que, ao declarar essa unidade com o Pai, Jesus não estava falando de uma igualdade numérica, mas de uma unidade de essência e propósito. Entendi. Então ele estava dizendo que compartilhava da mesma natureza divina do Pai. Exatamente. Que eles eram um em essência e poder. Mas, me diz, essa declaração que causou tanto rebuliço na época é a base da fé cristã. Essa é a questão, né? Exatamente. A fé cristã reconhece Jesus como Filho de Deus, o Messias prometido, e essa afirmação dele é um dos pilares dessa crença. É uma declaração que causa debate até hoje, mas que, para os cristãos, é a chave para entender Jesus. Realmente essa investigação nos leva a questionar tudo que a gente achava que sabia sobre Jesus. Mas agora me diz, será que ele estava em sã consciência ao dizer essas coisas? Será que essas alegações de divindade não seriam fruto de algum delírio? É uma pergunta importante. E para responder ela, o Straubel recorre ao Dr. Gary Collins, um psicólogo clínico. E o que o Dr. Collins conclui? Ele analisa a saúde mental de Jesus com base nos relatos que a gente tem e tenta traçar um perfil psicológico dele, né? Faz sentido. Yeah. É como se a gente fizesse uma análise forense da mente de Jesus buscando pistas sobre a personalidade dele. É isso aí. E o que me impressionou foi como o Collins destaca características de Jesus que indicam equilíbrio psicológico, como compaixão, ausência de ego inflado, senso de humor, assertividade, Nossa, realmente são características de alguém equilibrado. Ele também destaca a clareza de pensamento de Jesus. O Collins argumenta que o comportamento de Jesus não se encaixa em nenhum diagnóstico de psicopatologia. Ele não tinha delírios de grandeza, alucinações, nada disso. Mas e as pessoas que acusavam Jesus de ser louco? Como a gente interpreta isso? O Collins explica que essas acusações eram motivadas pela rejeição aos ensinamentos dele, sabe? Entendi. As pessoas não aceitavam a mensagem e o chamavam de louco para tentar descredibilizá-la. Isso. E analisando os relatos com imparcialidade, não encontramos evidências que sustentem essas acusações. Pelo contrário, o perfil psicológico de Jesus aponta para uma mente sã e equilibrada. E essa sanidade mental reforça a credibilidade das afirmações dele sobre a divindade. Realmente. Se ele não era louco, as palavras dele ganham ainda mais peso. Sem dúvida. Mas ainda tem muito pano para manga. Que tal agora a gente analisar as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias? Boa. Sempre me perguntei se essas profecias realmente previram a vinda de Jesus ou se eram só histórias simbólicas. Para guiar a gente nessa análise, o Straubel conversa com Louis Lapides, um judeu que se converteu ao cristianismo depois de estudar as profecias messiânicas. Caramba, que história! O que ele descobriu de tão especial nessas profecias? O Lapides mostra como essas profecias, escritas séculos antes de Jesus nascer, descrevem a vida, os sofrimentos e a missão do Messias com detalhes impressionantes. Detalhes? Tipo o quê? O local de nascimento em Belém, a entrada triunfal em Jerusalém, a traição por 30 moedas de prata, a crucificação e até detalhes sobre a morte e a ressurreição dele.
Nossa, é muita coincidência, né? Parece que as profecias desenharam um retrato falado de Jesus. E essa precisão impactou tanto Lapides que ele se converteu ao cristianismo. Caramba, a história dele mostra o poder dessas profecias, né? Sem dúvida. Elas apontam de forma inquestionável para a figura de Cristo. Mas e a morte e a ressurreição de Jesus? Qual a importância disso para a fé cristã? Bom, a morte e a ressurreição de Jesus são o ponto central da fé cristã. Se ele não ressuscitou, como os evangelhos afirmam, a fé cristã se desfaz. Para analisar as evidências médicas da morte e ressurreição, o Strobel conversa com o Dr. Alexander Medarel, médico especialista em crucificação romana. Nossa, que interessante. E como era esse processo de crucificação? O Medarel descreve cada etapa. A flagelação, a forma como a pessoa era pregada na cruz, a morte por asfixia, era um suplício terrível. Nossa, que horror. E qual a importância de entender esse processo? É importante para a gente ter certeza de que Jesus realmente morreu, sabe? Para refutar a teoria de que ele só desmaiou e depois acordou. Ah, entendi. E o que o Dr. Medarel conclui? Ele usa evidências médicas para provar que a morte de Jesus foi real. E essa confirmação é crucial para a gente entender a importância da ressurreição. Afinal, se ele realmente morreu, a volta dele à vida é ainda mais extraordinária. É, realmente. Mas e aquele detalhe do sangue e da água que saíram do corpo de Jesus quando o soldado furou o lado dele? Como a gente interpreta isso? O Medarel explica que esse fenômeno, por mais estranho que pareça, tem explicação médica. O acúmulo de fluidos e a separação do sangue em soro e coágulo poderiam ter causado isso. Tem esse relato, em vez de invalidar a morte de Jesus, na verdade a confirma. Isso aí. E mostra que os evangelistas se preocuparam em registrar os fatos com precisão. E como a gente pode ter certeza de que a ressurreição não foi uma invenção dos discípulos para fortalecer a crença em Jesus? Afinal, o corpo dele nunca foi encontrado, né? Essa é uma questão que gera bastante debate. O Strobel, para analisar isso, procura o Dr. William Lane Craig, filósofo e especialista em apologética cristã. E o que o Dr. Craig diz sobre isso? Ele faz uma análise bem legal das diferentes versões do relato do túmulo vazio nos evangelhos. E o interessante é que ele argumenta que as diferenças entre os relatos, em vez de invalidar a história, a fortalecem. Peraí, como assim? Não seria o contrário. Ele explica que as pequenas diferenças, tipo quantas mulheres foram ao túmulo ou hora exata em que chegaram, são típicas de relatos de testemunhas oculares, sabe? Cada um lembra de um detalhe diferente, né? Isso. Se os evangelhos fossem idênticos, seria estranho, né? Levantaria suspeitas de plágio ou fabricação. Faz sentido. Então, o fato de terem pequenas diferenças corrobora a autenticidade dos relatos. Exato. E o ponto principal é que o túmulo estava vazio e ninguém conseguiu explicar o que aconteceu com o corpo de Jesus. Essa é a grande questão. E o Dr. Craig, ele apresenta alguma evidência de que a ressurreição é a explicação mais plausível? Ele analisa e refuta as principais teorias alternativas para o túmulo vazio, tipo, os discípulos roubaram o corpo, Jesus desmaiou ou as mulheres foram ao túmulo errado. E ele consegue desbancar essas teorias? Sim. Ele usa argumentos lógicos e evidências históricas para mostrar que essas teorias são inconsistentes. Então a teoria da ressurreição, por mais extraordinária que seja, é a que melhor se encaixa nas evidências. Pelo menos é o que ele argumenta. A improbabilidade das outras teorias nos leva a concluir que a ressurreição é a explicação mais plausível. Mas, além do túmulo vazio, a gente precisa analisar outras evidências que corroboram a ressurreição. Que tipo de evidências? Para explorar isso, o Strobel conversa com o Dr. J.P. Moreland, outro filósofo especialista em apologética cristã. Ele apresenta 5 fatos que, juntos, apontam para a ressurreição de Jesus. 5 fatos, conta aí. Primeiro, a transformação radical dos discípulos. Antes da ressurreição, eles eram um grupo desorganizado e com medo. Depois viraram pregadores corajosos, dispostos a enfrentar tudo para espalhar a mensagem de Cristo. É verdade. Mas essa mudança não poderia ser explicada por outros fatores, tipo a culpa por terem abandonado Jesus. Moreland argumenta que essa transformação é uma evidência crucial a favor da ressurreição. Afinal, qual a explicação mais plausível para essa mudança? Uma mentira elaborada, uma alucinação coletiva, ou a experiência real do encontro com o Cristo ressurreto? É, realmente. Difícil explicar essa mudança radical sem a ressurreição. E quais são os outros fatos? O segundo é o surgimento da prática do domingo de Páscoa, que substituiu o sábado como dia sagrado para os cristãos. Essa mudança radical só pode ser explicada pela crença na ressurreição de Jesus, que teria acontecido num domingo. A ressurreição mudou o calendário religioso, né? Total. O terceiro fato é a inclusão dos gentios na fé cristã. Os primeiros cristãos, judeus por tradição, romperam barreiras para acolher os gentios. Essa mudança era impensável na época. Só a ressurreição explica isso. A ressurreição derrubou os muros entre judeus e gentios. Exato. O quarto fato é a ascensão do cristianismo, que se espalhou pelo Império Romano a partir de um pequeno grupo.
Essa expansão rápida, em meio à perseguição, só pode ser explicada pela crença na ressurreição. É como se a ressurreição tivesse dado um gás para o cristianismo. Verdade. E o quinto e último fato é a crença inabalável dos apóstolos na ressurreição, mesmo diante da perseguição e da morte. Eles não tinham nada a ganhar com essa crença, só sofrimento. Mas se mantiveram firmes no testemunho deles. Nossa, que exemplo de fé. O Moreland argumenta que esses 5 fatos juntos formam um conjunto de evidências tão forte que a ressurreição de Jesus se torna a explicação mais plausível para tudo isso. Nossa, realmente essa investigação é de abrir a mente. Com certeza. Mas e aí? O que você achou de tudo isso? Cara, tô impressionado com a quantidade de evidências que o Strobel apresenta. Parece que a figura de Jesus é bem mais sólida do que eu imaginava. Pois é, ele fez um trabalho minucioso de investigação, né? E a gente explorou só a pontinha do iceberg. Ainda tem muito o que descobrir, mas por hoje a gente fica por aqui. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa primeira parte do nosso mergulho? Deu pra ver que o tema é complexo, né? Cheio de nuances. Mas é isso que torna a busca pela verdade tão fascinante. E para quem quiser se aprofundar, a dica é: leiam Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Lá vocês encontram todos os detalhes dessa investigação. E não esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam, compartilhar o episódio com os amigos e continuar acompanhando a gente para mais mergulhos no mundo da fé e da literatura. Isso aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. E aí, pessoal? Prontos para continuar nossa investigação? Na última parte, a gente explorou as evidências históricas e arqueológicas da vida e morte de Jesus. Mas ficou uma pergunta no ar. Será que os milagres atribuídos a ele também podem ser considerados fatos históricos? Ou seriam só lendas para fortalecer a fé? Essa questão dos milagres sempre me intrigou. Se a gente parte do princípio de que Jesus era realmente o Filho de Deus e que a ressurreição aconteceu, como as evidências indicam, será que os milagres também não poderiam ser reais? Olha, essa pergunta nos leva para um terreno bem complexo. Afinal, a gente está falando de eventos que, desafiam a nossa compreensão do mundo, né? Nos forçam a considerar a possibilidade de que existe algo além do que a ciência explica. E por isso, muita gente simplesmente descarta os milagres como impossíveis, né? Ou como invenções para impressionar os crédulos. Mas será que essa postura cética não é um pouco precipitada? Será que não estamos fechando os olhos para a possibilidade de que existem coisas que a ciência ainda não consegue explicar? Para analisar essa questão com mais profundidade, o Strobel conversa com o Dr. Ben Witherington III, especialista em Novo Testamento e cultura judaica do primeiro século. O que ele diz sobre isso? O Witherington destaca a importância da gente entender o contexto cultural da época. No primeiro século, a crença em milagres era comum, tanto entre judeus quanto entre pagãos. As pessoas não tinham essa mentalidade científica que a gente tem hoje. Então a gente não pode analisar os relatos de milagres com a nossa mentalidade moderna, né? Exatamente. Para eles, o sobrenatural fazia parte da realidade. Os milagres eram vistos como sinais do poder divino. Entendi. Mas e o argumento de que os milagres são só metáforas e não eventos literais? É uma interpretação possível, mas que encontra algumas dificuldades quando a gente analisa os evangelhos. Os relatos de milagres são narrados com detalhes, como se fossem eventos reais, testemunhados por várias pessoas. Então, pelos evangelhos, os milagres não eram só histórias simbólicas, mas eventos que aconteceram de verdade. Isso aí. E para quem estava acostumado a testemunhar eventos sobrenaturais, esses relatos não soariam como metáforas, mas como descrições de algo que realmente aconteceu. E se a gente considerar que os milagres aconteceram como os evangelhos dizem, o que isso nos diz sobre Jesus? Reforça a divindade dele e a veracidade da mensagem. Os milagres seriam demonstrações do poder de Deus agindo através dele, confirmando que ele era o Filho de Deus, o Messias. Seria como um selo de autenticidade da mensagem, né? Uma confirmação divina. Exatamente. Mas a questão dos milagres não se limita só aos relatos sobre Jesus, né? Existem relatos em outras religiões e culturas também. Né? Verdade. Como diferenciar os milagres de Jesus dos milagres atribuídos a outras figuras? Para analisar isso, o Strobel conversa com um rabino especialista em textos judaicos antigos. E o que ele diz? Ele reconhece a autenticidade dos milagres de Jesus. Ele reconhece que os relatos são impressionantes, mas argumenta que existem relatos de milagres em outras tradições também. Então, como ter certeza de que os milagres de Jesus não são só mais um exemplo de milagres atribuídos a figuras religiosas? Para responder essa pergunta, a gente precisa ir além da simples constatação de que milagres são relatados em diferentes culturas. É preciso analisar o contexto, a natureza dos milagres, o impacto que eles tiveram e as evidências que os sustentam. Faz sentido. Não podemos simplesmente ignorar os milagres de Jesus como sendo mais do mesmo. Exatamente. E o Strobel, como bom jornalista investigativo, não se contenta com respostas fáceis. Ele apresenta diferentes perspectivas, diferentes argumentos e deixa o leitor tirar suas próprias conclusões. Então ele não tenta impor uma resposta pronta, mas convida a gente a refletir sobre a questão dos milagres. Isso aí.
Essa é a beleza do livro Em Defesa de Cristo. Ele não é um manual de doutrinação, mas sim um convite à investigação, à reflexão e ao diálogo. Legal essa abordagem. A fé não deve ser imposta, mas construída, né? Mas a gente já explorou várias evidências: os evangelhos, os relatos históricos, a arqueologia, a psicologia de Jesus, as profecias, o túmulo vazio, a transformação dos discípulos. Qual o argumento mais forte a favor da ressurreição? É difícil escolher um só, porque cada um contribui para a gente ter um panorama geral, né? Mas se a gente pensar no impacto que a ressurreição teve na vida dos discípulos e na história do cristianismo, o testemunho deles é um argumento muito forte. Por que o testemunho deles seria tão importante? Porque eles não tinham nada a ganhar com essa história. Arriscaram suas vidas para dizer que Jesus tinha ressuscitado. Se fosse mentira, para quem inventar uma história que os colocaria em risco. A perseguição aos cristãos era real, né? Muitos morreram por causa da fé. Se a ressurreição fosse mentira, eles não teriam mantido a história. Exatamente. E os discípulos não eram ingênuos. Eles conviveram com Jesus, viram os milagres, ouviram os ensinamentos. Eles tinham motivos para duvidar, mas mesmo assim se tornaram os principais pregadores, arriscando tudo por uma verdade que mudou a vida deles. Essa transformação, essa coragem, essa determinação é realmente um argumento forte. Que tipo de mentira seria tão poderosa a ponto de levar pessoas a abrirem mão de suas vidas? É uma pergunta que desafia a gente, né? A gente pode tentar encontrar outras explicações, mas a mais plausível é que eles realmente viram Jesus ressuscitado. E essa experiência mudou a vida deles para sempre. E essa experiência é a base da fé cristã, né? A crença de que Jesus venceu a morte. Mas, e se os líderes judeus tivessem escondido o corpo de Jesus para evitar que essa crença se espalhasse? É uma hipótese, mas que tem problemas. Se eles tivessem o corpo, por que não o apresentaram para desmentir a história da ressurreição? Isso teria acabado com o cristianismo logo de cara. Verdade. Se eles tivessem o corpo, teriam a arma perfeita para destruir o cristianismo. Mas, em vez disso, espalharam um boato de que os discípulos tinham roubado o corpo. Uma explicação fraca, né? Pois é, se houvesse guardas no túmulo, seria impossível roubar o corpo sem ninguém ver. E se não houvesse guardas, os judeus poderiam ter simplesmente aberto o túmulo e mostrar que Jesus ainda estava lá. Então, a reação deles, em vez de negar a ressurreição, a confirma. Exatamente. Eles tentaram desmentir a ressurreição, mas acabaram reforçando a ideia de que algo extraordinário aconteceu. E essa crença na ressurreição, esse encontro com Jesus vivo, é o que move os cristãos até hoje, né? Com certeza. E é por isso que investigar a existência de Cristo é tão importante. A gente questiona nossas crenças, analisa as evidências, confronta diferentes ideias e, no final, constrói uma fé mais sólida. E, para terminar essa parte, queria destacar algo que me chamou a atenção no livro. O Strobel fala que, durante a investigação, ele encontrou evidências de que o cristianismo não é só uma religião, mas um relacionamento com Deus através de Jesus. Verdade. Ele começa como cético e termina com uma nova visão do cristianismo. Ele passa a ver a fé não como um conjunto de regras, mas como um relacionamento pessoal com Deus. E essa mudança de perspectiva transforma vidas, né? Não basta só acreditar que Jesus existiu ou que ressuscitou, tem que ir além, abrir o coração para o amor de Deus. Com certeza. A fé cristã não é só um conjunto de crenças. É um convite a um relacionamento, a uma experiência de amor, perdão e transformação. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa segunda parte? Exploramos os milagres, as evidências do túmulo vazio, o impacto da ressurreição, e na próxima parte a gente continua a nossa investigação, explorando outros aspectos da vida de Jesus. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho. Lembra onde a gente parou? A gente estava falando sobre a existência de Cristo, explorando os milagres, analisando o túmulo vazio. E agora? O que mais a gente pode descobrir sobre essa figura tão intrigante? Pois é. Já passamos pelos evangelhos, pelos relatos históricos, pela arqueologia, até a mente de Jesus a gente tentou decifrar. Mas ainda tem uma pulga atrás da orelha. O que realmente torna os milagres de Jesus tão especiais? Ótima pergunta. É aí que a gente precisa ir além de simplesmente confirmar se os milagres aconteceram ou não. A gente precisa entender a natureza deles. O Strobel, para se aprofundar nisso, conversa com um rabino especialista em textos judaicos. E o que esse rabino tem a dizer sobre os milagres de Jesus? Ele reconhece eles como autênticos. Ele reconhece que os relatos são impressionantes, mas destaca que, apesar de existirem relatos de milagres em várias culturas e religiões, os de Jesus têm características bem específicas. Tipo, o que diferencia os milagres de Jesus dos outros? O rabino menciona que muitos milagres em outras tradições têm um caráter mágico, quase como truques de ilusionismo. Já os milagres de Jesus, segundo ele, demonstram compaixão e poder, sempre visando ajudar as pessoas. Então os milagres de Jesus teriam um propósito maior do que só o espetáculo, né? Isso aí. Seria uma demonstração do poder de Deus agindo com amor e compaixão. E o Strobel, seguindo essa linha, conversa com estudiosos da Bíblia, que aponta outra coisa importante. O que seria?
A autoridade com que Jesus realizava os milagres. Ele não fazia rituais, não invocava entidades, nada disso. Ele simplesmente falava e o milagre acontecia. Como se tivesse total controle da situação, né? Exatamente. E a gente viu que essa autoridade de Jesus se manifestava em outros momentos também, né? Na forma como ele ensinava, como confrontava os líderes religiosos. Verdade. Ele tinha consciência do seu poder e da sua missão. Mas, mesmo com todas as evidências, o Strobel reconhece que acreditar nos milagres exige um certo grau de fé, né? Afinal, a gente está falando de eventos que, bom, desafiam a lógica. Sem dúvida. E aí, o que ele conclui sobre a questão da fé? Lembra que ele começou a investigação como cético? É verdade. E aí, o que mudou para ele? Ele percebeu que a fé não é inimiga da razão, mas sim uma aliada. Para ele, a fé é como uma lente que nos permite enxergar a realidade de uma forma mais completa. Seria como se a fé abrisse nossos olhos para uma dimensão que a razão sozinha não consegue alcançar. Exato. E ele conclui que as evidências a favor de Cristo, da ressurreição e dos milagres, são fortes o suficiente para sustentar essa lente da fé. Interessante. Mas a gente vive num mundo cada vez mais cético, né? Como a fé cristã pode se sustentar num mundo que valoriza tanto a ciência? O Strauber reconhece esse desafio, mas argumenta que a ciência e a fé não são inimigas. A ciência explica o como, a fé o porquê. Seria como a ciência nos dando o mapa do mundo e a fé a bússola. Perfeito. E no caso do cristianismo, o destino final seria a comunhão com Deus. E para alcançar isso, a gente precisa seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus. O caminho, a verdade e a vida que faz poderosa, né? É verdade. Aí depois desse mergulho profundo, o que você conclui? As evidências do Strobel te convenceram. Cara, a investigação do Strobel me fez repensar muita coisa. Abriu minha mente para novas possibilidades. E acho que a grande lição é que a busca pela verdade exige esforço, estudo, reflexão e principalmente humildade. Concordo. A gente precisa ter a mente aberta, questionar, buscar diferentes perspectivas e estar disposto a se deixar transformar pela verdade. É isso aí. E para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, a dica é: leiam Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Uma leitura que te faz pensar, questionar e, quem sabe, até mudar de ideia. Vale a pena. E não deixem de comentar o que vocês acharam da nossa investigação, compartilhar esse episódio e continuar acompanhando Fé em Letras para mais mergulhos no mundo da fé. É isso aí, pessoal. O conhecimento é uma chama que se espalha quando a gente compartilha. Até a próxima.